Desculpa, muito obrigado. Pedi a vossa comparência para sinalizar com algumas reflexões o facto de o Governo ter anunciado ontem à noite um recuo na medida que tinha tomado em sede do Código das Custas Judiciais e que penalizava e encarecia os processos de adoção em Portugal. Eu lembro-vos que o Governo começou por dizer que era uma taxa, mas no final parcialmente poderia ser devolvida, o que não deixa de ser extraordinário e, portanto, criava-se uma burocracia, as pessoas pagavam, depois tinham que pedir para lhes ser devolvida uma parte e depois teriam que esperar que o Estado pagasse, o que, como sabem, frequentemente acontece no dia de São Nunca à tarde. E depois, houve mesmo um membro do Governo que veio dizer que só pagariam a adoção as famílias ricas. E estou a citar o que ele disse no Parlamento. Ora, confrontada essa declaração com o Código das Custas Sociais e mesmo com a Lei do Apoio Judiciário, verifica-se que ela não tinha qualquer sustentação do ponto de vista do articulado. E, portanto, foi uma fuga para a frente. Bom, e, portanto, eu não creio que o Primeiro-Ministro, que tem esta semana debate parlamentar, pudesse escapar ao escrutínio de uma medida tão insensata, tão inaceitável e, em certo sentido, chocante. Eu tenho dito várias vezes, aliás, citando Dom Manuel Fraga Ibarra, a frase não é minha, que os socialistas só acertam quando retificam. E, portanto, não vou repeti-lo hoje, embora isso se torne mais óbvio do que nunca. Mas posso dizer, com toda a clareza, o seguinte: este Governo erra muito. Recua debaixo de pressão. O CDS acerta frequentemente nas suas críticas e de cada vez que o Governo recua. Falo, em grande medida, porque o CDS foi assertivo e cumpriu o seu dever. O Governo recua na taxa da adoção porque o CDS pôs o dedo na ferida e defendeu os valores corretos, tal como já tinha recuado nas doações de pais para filhos que queria sujeitar a imposto. Se bem se lembram, foi a intervenção do CDS que levou a que o Governo abandonasse essa ideia esdrúxula, insólita e indigna do ponto de vista do que é a vida das famílias em Portugal. Há duas medidas para as quais eu chamo a vossa atenção e que surgem inopinadamente na vida legislativa portuguesa e podiam ter surgido se não fosse a intervenção do CDS, podiam ter feito o seu caminho, e que demonstram como em Portugal não está articulada, nem de perto nem de longe, uma reação da administração pública e do Governo às necessidades das famílias e a boas políticas familiares. Com certeza que as políticas de família não estão num único departamento. Estão na saúde, estão na educação, estão na solidariedade social, estão em todos os domínios essenciais da governação. Mas o meu ponto é este. Vejam bem como é possível em Portugal fazer medidas totalmente negativas do ponto de vista das famílias, sem que quase ninguém dê por isso, ou por outra, deu o CDS, lutou e conseguiu ganho de causa. Este Governo queria sujeitar doações familiares de pais para filhos a imposto. Este Governo queria sujeitar a adoção a um pagamento, a um custo, encarecendo-a, dando o sinal exatamente errado à sociedade. Como é que isto é possível? É possível porque não há uma verificação das políticas públicas do ponto de vista da sua incidência sobre as famílias. Ora, nós, no relatório do Grupo de Missão do CDS, na página 47, chamo a vossa atenção, é curto, mas dizíamos o seguinte: o outro plano em que a resposta do Estado deve ser qualificada é a consideração da ótica familiar no processo de decisão legislativo. A tradição portuguesa só obriga a um visto financeiro. Cada diploma, antes de subir a Conselho de Ministros, vai ao Ministro das Finanças. É um crivo que se justifica por causa do problema da sustentabilidade das nossas finanças públicas. Mas se pensarmos no que deve ser uma boa governação contemporânea, seria imprudente ignorar a transversalidade das questões de família e, por isso mesmo, agora termina a citação,
É essencial que os diplomas do Governo sejam sistematicamente avaliados do ponto de vista do seu impacto familiar. É essencial conseguir, na forma de decisão do Governo, que alguém esteja encarregue de verificar cada diploma, não apenas do ponto de vista das finanças públicas e do seu impacto, mas também saber se ele é amigo da família, se ele é amigo das políticas familiares, ou se vem criar entraves e injustiças. É por isso que nós defendemos que haja um visto familiar em todos os diplomas. Ou seja, que o Governo tenha o cuidado de verificar quando faz um código de custas judiciais que toca, por exemplo, na adoção, quando a Direção-Geral das Contribuições e Impostos pretende sujeitar determinadas despesas familiares a imposto, para dar 2 exemplos, poderia dar muitos mais. É essencial termos a certeza, num bom governo, que os diplomas que sobem a Conselhos de Ministros e que as principais medidas da administração não constituem entraves à família, obstáculos à família, dificuldades à família, não têm consequências negativas, efeitos perversos, pelo contrário, são family friendly, são amigos da família. E isso significa criar um visto familiar que é tão importante, a meu ver, no século XXI, como o visto sobre o impacto nas finanças públicas de cada diploma e de cada decreto. E se há uma medida, se há um caso que prova que isto é necessário, é este da adoção. Obviamente, se no governo de Portugal existisse alguém a trabalhar junto do Primeiro-Ministro com a estrita e exclusiva responsabilidade de medir o impacto familiar, de saber se era bom ou mau para as famílias uma determinada medida legislativa, esta taxa da adoção nunca tinha passado do papel. Porque, facilmente, se existisse essa preocupação com o impacto na vida das famílias, se perceberia que num país onde há imensas crianças para ser adotadas, imensas mulheres e homens que querem adotar, obviamente, uma taxa de adoção significava encarecer a adoção, entravar a adoção, dificultá-la, que é tudo o oposto do que Portugal precisa. Esse visto familiar teria impedido este erro. E, portanto, nós consideramos que é essencial que na forma de definir as políticas públicas exista não apenas o visto do Ministério das Finanças, mas também um visto sobre se cada medida, cada decreto-lei, cada lei é favorável à ideia de família, às necessidades das famílias ou desfavorável. E isso impede asneiras como esta. E, portanto, era isto basicamente que vos queria dizer.